Então a taxa Selic segue aumentando aqui no Brasil, enquanto a inflação já passa do teto da meta novamente e já vem derrubando o mercado, né? A queda de agosto até aqui já supera os 8% e pode piorar ainda mais porque já é esperado uma Selic acima de 14% e mais tem gente que fala em Selic em 15% em pouco tempo e a pergunta que fica é, nesse cenário, é o fim da Bolsa? Nesse cenário, como investir e tomar decisões para proteger e multiplicar o seu dinheiro? É isso que o Filipão, meu sócio, vai te mostrar. Se você gostar do que ele te mostrar, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Boa, vamos lá. Nessas últimas semanas, a gente tem visto o mercado inteiro aumentando suas expectativas para a Selic. Inclusive o próprio Banco Central com o Boletim Focus, que já projetam ali 12% para o final de 2025 com inflação ainda acima do teto. E a gente precisa lembrar que o Boletim Focus é basicamente a visão que o Banco Central tem sobre a economia. Agora, não é só ele que faz as próprias análises. O mercado financeiro também faz as análises do quanto é que ele acha que os juros vai estar no futuro. E quando a gente dá uma olhada nessas cotações aqui, a gente vê taxas de DI futuro, de juros futuro, passando de 14,5% para 2027, por exemplo. Em alguns momentos já chegaram a tocar os 15%. Por isso que tem muita gente já verbalizando isso aqui. Previsão de Selic a 15% para 2025. E é importante a gente dar um contexto nisso aqui, porque essas previsões, essas projeções, elas mudam o tempo todo. No final do ano passado, para quem não lembra, a expectativa era que a Selic no final de 2024 fosse de 9%. Basta a gente buscar um pouquinho no passado e ver prints como esse ali. E os juros futuros acompanhavam essa expectativa da época. Ora, se a expectativa da Selic era de queda, por consequência, o que o mercado enxergava para o Ibovespa em 2024 era algo que não ocorria há mais de 4 anos, um ciclo de queda dos juros. Inclusive, podendo bater 145 mil pontos no Ibovespa no final do ano. Só que o que é que a gente viu de verdade? Na metade do ano, a Bolsa do Brasil já era a pior do mundo. Isso se repetiu ainda no mês de setembro, até que a gente já está em dezembro e a gente vê o patamar da Bolsa em 128 mil pontos, bem distante daqueles 145 mil de projeção. E se a gente olha a Bolsa do Brasil em dólar ainda mais, a gente vê uma queda, na verdade, de 25%, um quarto do valor que foi deixado esse ano. E aí aqui fica a pergunta, poxa, se a gente via a Selic a 9% nesse ano e agora a gente está falando de Selic a 15%, o que é que mudou? Bom, em uma parte ali, o pessoal do Itaú BBA fala que mesmo a taxa de juros acima de 10% ao ano aqui no Brasil, a gente ainda viu pouco efeito sobre a economia. Segundo o Thomas Wu, que é um dos especialistas lá do Itaú, ele avaliou que a alta da Selic segue desestimulando o crédito que atrapalha na contratação de mão de obra. Afinal de contas, para quem gera emprego, se a tomada de crédito está mais cara, é mais difícil você ter expansão, consequentemente menos contratação de mão de obra. Aí, para conseguir contratar, as empresas vão precisar fazer uma proposta salarial um pouco maior, o que gera inflação em algum momento. E é por isso que ele avalia ali a inflação no dobro da meta para o ano que vem, chegando a 6%. E aí ele finaliza trazendo novamente o risco fiscal do Brasil e a postura de gastos excessivos do governo. E que se o mercado não chegar a pelo menos desconfiar que o governo pode voltar a cortar gastos, aí é que o juros não vai cair mesmo. E aí beleza, a gente aqui tem um impasse, né? Os discursos começam a ficar mais pessimistas sobre Brasil e juros daqui para frente. Só que aí eu te convido a analisar junto comigo a narrativa e a realidade que a gente vive agora. A gente tinha Selic que estava querendo cair, mas não caiu. Tudo mudou, ela passou a subir. Aí os juros mais altos desacelera a economia, as empresas tendem a crescer menos, a bolsa consequentemente vai mal. Enquanto isso, a renda fixa atrai muito mais atenção, naturalmente, porque as taxas sobem. Todo mundo começa a falar mal do Brasil, contas públicas piorando, gasto que não cai. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos as coisas andam muito melhores, por exemplo. Com o Fed indo na contramão do Brasil, cortando juros recentemente. E aí a gente vê o IVVB11 subindo praticamente 60% nesse ano. Só que se a gente se esforçar um pouquinho para ser mais racional do que emocional nesse momento, será que não é justamente num momento como esse que a gente deveria estar pensando em comprar? Quando tudo é incerto, quando a maioria das pessoas está falando mal, querendo abandonar o barco. E tem muita gente aqui no YouTube que pensa assim, ó, o caso do Márcio aqui, ó, estou na contramão, saindo da renda fixa para a renda variável, estou aportando muito em ações em fundos imobiliários. Só que tem muita gente que pensa exatamente o oposto. Como a Lívia, que falou ali, a pessoa que falou a frase compra ao som dos canhões, com certeza essa pessoa não mora e nem vive na economia brasileira, pois aqui está sempre ao som dos canhões. É uma frase engraçada, mas que traz o pensamento médio de não querer bolsa nesse momento, já que tudo está incerto demais. Ou seja, se a gente olha para isso aqui, o problema e a grande dúvida é saber se é hora de comprar com confiança mesmo. E mais, quais são os melhores ativos no meio desse caos que tendem a ter melhor performance para o futuro. Bom, partindo do princípio que a gente não sabe prever o que vai acontecer no futuro, uma das melhores formas da gente avaliar é entender o que aconteceu em outros momentos da história, no passado, parecido com esse. E aí é isso que eu te convido a ver comigo aqui. Imagina agora que a gente voltou para 1998, você é um investidor ali que já estava com uma carteira robusta, investiu ali seus R$1 milhão naquela época na Bolsa do Brasil. Porque, pô, você queria ali crescer seu patrimônio com o tempo,
estava pensando na aposentadoria daqui a 10, 15, 20 anos. Só que naquela época, o Brasil vivia um momento em que o dólar estava voltando a subir bastante. A gente estava finalizando o controle da inflação, porque afinal de contas o Plano Real tinha entrado em vigor em 1994, eram 4 anos depois. E na tentativa de segurar dólares, o que a gente viu foi uma taxa de juros bater praticamente 50% ao ano. Ou seja, você estava ali investindo na bolsa, enquanto seu colega, seu vizinho, seu amigo de trabalho, seu familiar que estava investindo na Selic, no CDI na época, o cara estava ganhando 50% ao ano. E aí o que aconteceu praticamente no último trimestre de 1998? A gente viu a bolsa do Brasil cair 65%. E aí imagina você lá, com as economias que você montou ao longo da tua vida, 1 milhão viraram 350 mil reais. Sinceramente, num momento como esse, o que é que você fala em casa? Como é que você conversa com a sua esposa, com o seu esposo? Como será que foi viver aquele momento ali? A pessoa pensou provavelmente em vender tudo, ir para renda fixa e não ter mais dor de cabeça, conseguir dormir tranquilo. Bom, o ponto disso tudo é que hoje, em 2024, mais de 25 anos depois, é muito fácil de avaliar. Aquela crise que derrubou o mercado em 65%, ela ficou, na verdade, num pontinho vermelho que não parece nada no gráfico do que aconteceu nos anos depois com o Ibovespa. Para quem ficou no mercado até ali depois de 2020, os próximos 20 e poucos anos, o mercado entregou a rentabilidade de mais de 10 vezes o capital. Ou seja, aquele 1 milhão virou 10 milhões. Isso é muito mais do que a correção da inflação, do que qualquer outra coisa que você colocar na conta. Só que o grande ponto é que para a maioria das pessoas não virou, não teve rentabilidade. Porque alguém fez algo errado no meio do caminho, saiu justamente na hora da emoção errada, tomando atitudes precipitadas. E é por isso que se você não tem uma estratégia racional que te coloque nos trilhos, mesmo que o mercado esteja em pânico dizendo para todo mundo vender, ou em ganância dizendo para todo mundo comprar, como estava em 2019, onde a bolsa só subia, e a renda fixa naquela época estava pagando ali seus 2% ao ano. Todo mundo só queria falar de bolsa. Sendo que na prática, com estratégia clara, o que é que a gente estava fazendo? A gente aqui do Clube do Valor, na nossa gestora de investimentos, mês após mês a gente vendia milhões e milhões de reais de ações e fundos imobiliários, justamente porque o mercado não parava de subir e a nossa estratégia manda a gente vender quando as coisas estão caras e comprar quando as coisas estão baratas. O que é que aconteceu em março de 2020? A gente viu o mercado cair 46%. E era naquela hora que a Covid estava se instaurando no mundo todo, lockdown começando. Os principais especialistas de bolsa de investimentos do mundo todo puxavam muito mais para cautela, para guardar um pouco mais, não invista agora, não vá pesado, segura um pouco. E na prática o que a gente fez foi vender mais de 10 bilhões de reais de renda fixa para comprar mais de 11,5 em ações e fundos imobiliários. Ah, Felipe, vocês adivinharam o futuro, vocês fazem boas projeções? Absolutamente não, ninguém sabia que essa crise ia acontecer. Só que uma estratégia clara nos obrigou a fazer a coisa certa. E o melhor de tudo é que eu separei umas novas vagas para nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. É nela que um dos nossos especialistas treinados com esse tipo de estratégia aqui vai te mostrar como colocar isso na prática, na tua carteira individualmente. E é por isso que eu vou deixar um QR Code aqui para você encontrar o único caminho possível para você saber sempre o que comprar e o que vender no mercado. Preencha o formulário que vai aparecer aqui nesse QR Code ou no link da descrição do vídeo. Se inscreve para uma das vagas da nossa consultoria gratuita. É 1 hora gratuita mesmo. Você não tem que pagar nada por isso, então no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. E aí fica a última pergunta do vídeo. Será que a bolsa vai acabar? Como é que você pode fazer para investir bem mesmo nesse cenário? Bom, sinceramente, se a bolsa vai acabar ou não tem como a gente saber porque a gente não prevê o futuro. Agora, tem duas coisas que você pode fazer a partir de hoje para você garantir que você vai ter uma boa performance no mercado. A primeira delas é prestar atenção na tua economia pessoal. Por exemplo, você já parou para refletir sobre a sua inflação familiar? Quantos seus gastos avançaram de um ano para o outro? Imagina que no ano passado você tinha um custo de vida ali de 10 mil reais por mês. Só que nesse ano você teve um aumento salarial, acabou assumindo ali mais uns luxos, comprou um carro novo, se mudou de apartamento. E aí quando você junta tudo com tudo, você agora gasta 15 mil reais por mês e não mais 10. Ou seja, sua inflação de um ano para o outro foi de 50%. Ora, a gente tem um número aqui. Se sua renda saiu de 15 mil para 30 mil reais, você dobrou, foi 100% de aumento de renda, beleza, você tem uma equivalência aqui. Agora, fora isso, vale reavaliar essa inflação pessoal, porque isso pode começar a ser nocivo para sua família no futuro. Afinal de contas, essa métrica aqui, ela está 100% no seu controle. E a segunda forma de garantir que você vai ganhar dinheiro, mesmo com o mercado em dificuldade, é garantir que você vai passar tempo suficiente investindo no mercado financeiro para que os piores momentos passem. Afinal de contas, se a gente olha para esse estudo aqui de 1996 até 2023, o que ele nos diz é que a bolsa, na verdade, ela tem uma probabilidade de 58,79% de ter um mês positivo. Um mês. Então, você passa um mês na bolsa, a tua chance de ganhar dinheiro é um pouco mais de 50%. Agora,
No momento em que você passa mais tempo investido na bolsa, a tua probabilidade de ganhar dinheiro ela vai aumentando até que ela chegue em 100% para quem investiu em qualquer janela de mais de 10 anos na bolsa. Isso aqui está no seu controle. Você pode decidir sobre o dinheiro que você vai investir na bolsa e deixar ele lá por mais tempo para você ter seu plano de liberdade financeira. E esse cenário fica ainda melhor para quem tem uma boa estratégia de investir em ações, como as ações mais baratas da bolsa, por exemplo, que a gente chama de AMBB. Ora, para quem passou mais de 10 anos investindo nessa estratégia, em todos os casos, essa estratégia de ações bateu o índice IBRX, que é o melhor índice para você avaliar o mercado de ações do Brasil. Com uma estratégia validada, passando o tempo suficiente, você garante que você vai ter uma performance acima da média do mercado de ações. E se você quiser entender ainda melhor essa estratégia e mais, conhecer 10 empresas que estão extremamente baratas nesse mês, se você está vendo o vídeo, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a gente escreveu para te contar tudo isso, vai estar aqui no link da descrição do vídeo. Agora, se você quiser entender por que o Banco do Brasil é a pior ação para muita gente em 2025, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.